Olá, meu nome é Rodrigo Vitor, sou servidor da Fundação Florestal. É um prazer muito grande poder contribuir com o curso de formação de monitores ambientais. E na aula de hoje nós vamos discutir 3 aspectos das unidades de conservação. Em primeiro lugar, vamos dar um panorama sobre a situação da conservação ambiental do planeta, o estado em que estamos atualmente e o porquê da criação das unidades de conservação. Em seguida, nós falaremos um pouco do histórico mundial de criação de unidades de conservação até chegar no Brasil e no estado de São Paulo e contar um pouquinho como esse histórico se deu no nosso estado. E, em terceiro lugar, nós vamos falar especificamente de criação de unidades de conservação, quais os critérios que a gente utiliza para estabelecer essas áreas protegidas, ilustrando com alguns estudos de caso concretos que poderão gerar reflexões interessantes para a atuação do monitor ambiental na ponta da linha. Muito bem. Primeira parte da nossa aula versará sobre as mudanças globais, crise da biodiversidade e o que isso tem representado em termos de bem-estar humano. Vamos tentar entender o que a presença do ser humano no planeta tem ocasionado nos últimos milênios, nos últimos séculos, para a gente compreender um pouco mais o porquê da criação de unidades de conservação. Vou dar alguns dados aí que ilustram esses impactos do ser humano. Em primeiro lugar, população do planeta, né? Ela vinha estável até um determinado momento e um crescimento exponencial a partir do século passado. Concentração de CO2 na atmosfera, subindo exponencialmente a partir da Revolução Industrial e principalmente a partir do século passado também, com picos nas últimas décadas. Camada do ozônio decaindo, né, com o reflexo das ações antrópicas. O nitrogênio, principalmente o nitrogênio utilizado na agricultura, sendo aportado e lançado nos cursos d'água e nos oceanos, né? O que causa impactos enormes em termos de nitrificação, perda de vida, né? Criação de zonas mortas, perda de florestas tropicais, que se acentuaram aí no planeta a partir da década de 80, né? E que continua em curso firme até os dias de hoje. Mudança no uso da terra, com a presença das áreas cultivadas, aumento das áreas cultivadas no planeta, né? O que implica em grande parte também em diminuição das áreas nativas, né? da vegetação nativa. E tudo isso tendo seu impacto também nos oceanos, né? Pesca, sobrepesca, sobreexplotação de recursos pesqueiros, tudo isso para atender necessidades humanas. Esse mapa, ele representa a cobertura das florestas não fragmentadas 8.000 anos atrás. E como elas se encontram hoje, né? Poucas extensões de florestas, grandes extensões ainda não fragmentadas no planeta. Como era, como está hoje. Em grande parte, isso se deu por causa do avanço da agricultura, da pecuária, das áreas cultivadas de uma forma geral. Então aí nesse mapa mundi,
a gente pode observar as regiões do planeta com grandes extensões de áreas cultivadas, né? Então, a regra da ocupação humana no planeta tem sido essa: aumento de área cultivada para atender necessidades humanas e comprometimento de biodiversidade e de recursos naturais. Um outro exemplo, os estoques pesqueiros no planeta estão diminuindo em ritmo acelerado. Isso é um exemplo da biomassa de pescados no Atlântico Norte no começo do século passado, né? As áreas vermelhas representam grandes estoques pesqueiros e aqui isso se reduziu na virada do século, né? Uma depressão muito acentuada desses recursos pesqueiros e em algumas áreas do planeta, eliminação de recursos pesqueiros, algumas espécies praticamente extintas localmente, espécies que sempre foram importantes para a alimentação humana. O que isso tem representado em termos de taxas de extinção de fauna? A linha cinza que está na base do gráfico, ela representa as taxas naturais de extinção, que sempre ocorreram, mas elas são muito pequenas em relação à extinção produzida pelo ser humano. Então a gente tem aí aumento acentuado nas últimas décadas da extinção de espécies de peixes, de répteis, de aves, de mamíferos e de anfíbios, né, que têm sido os mais impactados. E se essas taxas cresceram, continuam em curvas ascendentes nos dias de hoje. Ou seja, nós estamos aceleradamente comprometendo várias formas de vida no planeta. Nós estamos extinguindo espécies num ritmo que nunca foi visto antes na história do planeta. Vamos entender como a gente se encontra hoje como reflexo dos impactos da presença humana no planeta. 75% da superfície do planeta está significativamente alterada. 66% da superfície dos oceanos sofrem impactos cumulativos crescentes. Lembrando que do oceano a gente depende para alimentos, para fornecimento de oxigênio que a gente respira e para o sequestro de gás carbônico que está causando a crise do aquecimento global. 50% dos recifes de corais foram perdidos no planeta, né, como reflexo de alterações ambientais, especialmente do crescente nível de CO2 na atmosfera. Apenas no intervalo de 2010 a 2015, 32 milhões de hectares de florestas tropicais foram desmatados, né? Uma área superior à superfície do estado de São Paulo. O ser humano nunca exerceu tantas ameaças para a extinção das espécies. E nos últimos 50 anos, esses impactos cresceram sem precedentes. Observando o que vem acontecendo no planeta em termos de perda de paisagens, perda de espécies, animais e de plantas, o ser humano tem adotado estratégias e a principal delas tem sido a criação de áreas protegidas. A eliminação de espécies e a interferência profunda que a gente tem exercido sobre os ecossistemas do planeta também estão impactando os serviços ecossistêmicos. O que são serviços ecossistêmicos? São os benefícios que as pessoas obtêm dos ecossistemas, né? Como os alimentos, água doce, polinização, controle de clima, controle de enchentes, controle de poluição,
controle de doenças, além da manutenção da biodiversidade e daqueles benefícios não materiais, como a oferta de paisagens, de espaços para a prática religiosa, para manutenção das nossas referências afetivas. Tudo isso são serviços ecossistêmicos que são essenciais para bem-estar humano, para a qualidade de vida. Ou seja, a biodiversidade, além do benefício intrínseco dela para as outras formas de vida, ela é essencial para o nosso bem-estar, para a manutenção da nossa qualidade de vida. Alguns dados que registram a nossa dependência dos ecossistemas e dos serviços ecossistêmicos. Mais de 2 bilhões de pessoas dependem de recursos madeireiros para lenha e outros usos energéticos. 4 bilhões de pessoas dependem de medicamentos naturais para o cuidado básico de sua saúde. 70% das drogas contra o câncer, por exemplo, são naturais ou sintetizadas a partir de produtos naturais. Mais de 75% dos tipos de alimentos cultivados são dependentes de polinização animal, especialmente das abelhas. E os ecossistemas terrestres e marinhos são a única fonte de remoção de 60% de todas as emissões de CO2 geradas pelo ser humano. Ou seja, a gente compromete recursos, ambientes terrestres e ambientes marinhos, a gente compromete a capacidade do ecossistema sequestrar o excesso de CO2 que a gente está jogando na atmosfera, né? E diminuindo a capacidade que a gente tem de reduzir o aquecimento global e todos os impactos que são decorrentes dele. A gente pode sintetizar essa primeira parte de uma forma com 2 mensagens bem enfáticas. Todas essas mudanças que a gente provocou nos ecossistemas contribuíram com ganhos para o bem-estar humano e o desenvolvimento econômico. Mas isso tem ocorrido a um custo crescente da natureza e do nosso bem-estar humano. E o que a gente está fazendo hoje representa a redução substancial dos benefícios que os ecossistemas trazem, tanto para as atuais como para as futuras gerações. Agradeço a oportunidade dessa conversa e na próxima parte da aula a gente vai discutir o histórico das unidades de conservação e a sua importância diante de um planeta que está perdendo aceleradamente sua biodiversidade.